Olá pessoal, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre esse medidor de aterramento da marca Megabrás, o modelo MTD20KWE. Ele é um equipamento que mede a resistividade do solo pelo método dos 4 polos, tem a capacidade de medir tensões espúrias encontrada nesse aterramento, além de ter a capacidade de medir a resistência de aterramento de uma estrutura que a gente já tem instalado e que a gente quer conferir então essa resistência. Como sempre aqui no canal, nós vamos dar aquela olhadinha por dentro e ver como ele é feito, como ele funciona e testar alguns limites dele. E não se esqueça de deixar suas críticas e sugestões aqui nos comentários logo abaixo para que a gente possa melhorar o canal cada vez mais. Então vamos lá. Aqui é o site da Megabrás, onde a gente encontra informações sobre os equipamentos, os produtos deles. Então vamos dar uma olhadinha aqui em produtos. Vamos procurar aqui por termômetros, exibir todos. Aqui tem vários equipamentos, alguns obsoletos e alguns que ela tem. No caso do vídeo de hoje, a gente está vendo o MTD20KWE. Então vamos em mais informações e aqui a gente encontra todas as informações referentes a esse produto. O que vale a pena medir, as principais características, ele é um termômetro digital, e automático, obviamente, com display de 3 segmentos e meio, medição de resistência de aterramento, medição da resistitividade do solo pelo método de Werner, com a resolução de 0,01 ohms, um alcance até 20K, ele tem 4 escalas, medição de tensões espúrias, se a gente testar, avaliar se tem algum problema de tensões induzidas aí no aterramento, ele tem uma alta rejeição a correntes parasitas, ou seja, tem filtros internos, bateria recarregável e uma garantia de 2 anos. O que acompanha esse produto, pessoal? E aqui mostra uma imagem do kit completo, tá, pessoal? Então vamos dar uma olhadinha aqui no manual, ele vem o quê? São 4 estacas, com 50 centímetros de comprimento, sextavadas, banhadas a cobre, um extrator de estaca, a fonte de alimentação, com uma alimentação universal, de 90 a 240 Hz, um cabo para conexão, para alimentar o carregador com a bateria externa de 12 volts do automóvel, na tomada do automóvel de 12 volts, um carretel com 40 metros, dois carretéis de 20 metros, um cabo curto de 5 metros, outro cabo curto de 5 metros, para conexão de tomada de terra, daquilo que a gente vai medir, uma marreta, uma trena e o manual de uso. A trena, para que serve a trena, pessoal? A gente vai ver, em futuros vídeos aí, onde a gente vai fazer análise do aterramento, a gente vai ver então que a gente precisa utilizar uma trena para fazer essa medição de maneira apropriada. Aproximando do produto, a gente consegue observar alguns detalhes interessantes. Aqui o botãozinho da bateria, efetivamente, quando a gente aciona ele, vai aparecer um número ali no LCD de 1240. Isso significa que comporta o funcionamento do aparelho. Então, se tiver acima de 1000, ele está ok. Se tiver abaixo disso, a gente tem que carregar a bateria. Esse equipamento ele possui uma bateria interna que é carregada então por esse conector. Quando a gente coloca a fonte de alimentação para a carga da bateria, notem que o LED irá oscilar entre verde e vermelho. Nesse momento ele está avaliando a bateria. Quando ele fica em vermelho permanente, significa que a bateria está em carga. Quando a luz vermelha ela ficar intermitente, ligando e desligando, indica problema de carga na bateria. E finalmente, quando ficar a luz verde, ele indica que a carga está finalizada com êxito. A bateria está ok. Aqui a gente tem um botão de seleção da escala de resistência que a gente está medindo. Então a gente parte aqui de 20 ohms, 200, 2000 e 20K. No outro lado aqui, no lado esquerdo, a gente tem então os 3 posicionamentos de medição. Nessa posição eu consigo medir a resistitividade do solo, pelo método de Werner do 4 polos. Na posição V eu meço a tensão espúria que eventualmente possa ter nesse aterramento, que vai me interferir então na medição que a gente vai fazer, tem que tomar cuidado com relação a isso. E aqui no R de 3 polos a gente consegue medir então a resistência de aterramento que a gente tem na estrutura que a gente quer sobre o teste. Esse botãozinho aqui a gente aciona, apertando aqui eu inicio a minha medição. Nesse caso não vai aparecer nada porque eu estou com tudo desligado, desconectado. E aqui desse lado os 4 bornes de medição. Notem que aqui nos 4 bornes, pessoal, a gente tem 2 nomenclaturas. A nomenclatura IEC, então, que é a nomenclatura do HSES e E, e também a nomenclatura tradicionalmente utilizada pela Megabrás, que é o EC, o ET, o EXT e o EXC. O que é cada um deles, tá, pessoal? O borne H, ou EC, ele é o responsável por injetar a corrente no meu circuito, no meu solo, para que a gente faça a medição. O S, ou o ET, em azul aqui, é o eletrodo de tensão ou a sonda de tensão que a gente vai acabar colocando, O ES ou EXT, ele é o segundo eletrodo de tensão que a gente vai utilizar, obviamente, quando estiver utilizando o método de Werner. E o EXC é o retorno então da corrente que foi injetada aqui no borne H,
é o retorno da corrente que está sendo injetado no solo, no aterramento sob teste. Agora vamos falar um pouquinho sobre as características dele, né? Ele possui uma frequência de operação, né, pessoal, aqui pequenininho, de 1470 Hz, né? Então vamos fazer alguns testes aqui e vamos ver se isso é verdade, não é verdade, como é que funciona. Então eu liguei aqui os meus bornes de corrente, né, de injeção de corrente, aqui no meu multímetro, né? Estou fazendo essa corrente passar pelo multímetro e vamos medir qual é o valor da corrente, né, que a fonte de corrente desse equipamento, né, consegue fornecer durante o teste. Então vamos lá. Apertando o botãozinho de teste, eu tenho uma corrente de 7,35 mA, né? É uma corrente alternada, obviamente, né, ela oscilante. Esse valor de 0,35 aqui não quer dizer nada, tá, pessoal? Porque as sondas de tensão não estão conectadas, né? Mas vamos medir então qual é a frequência desse equipamento. Já que esse multímetro tem essa opção, vamos dar uma olhadinha aqui. Olha só, pessoal. Eu tenho uma corrente de 7,35 mA, né, com uma frequência de 1475,6 Hz, né? Ou seja, exatamente o que o equipamento, né, promete, ele está de fato entregando. Qual é o duty cycle, né? Vamos aproveitar que a gente tem essa opção aqui para a gente ter mais conhecimento, né? Com uma frequência então de 1475, né? Com um duty cycle de 52,3%, né? Quase 50% aí de duty cycle. Bem, pessoal, agora o que eu estou fazendo? Eu estou com um resistor aqui de 10,4 ohms, né? E vou fazer a medição então pelo método dos 3 polos, né? Eu curto-circuitei, né, o conector aqui da injeção de corrente aqui junto com esse borne, né, que está vindo aqui conectado no resistor, então, e o retorno então da corrente ele se dá pelo cabinho preto aqui. Então vamos lá, vamos ver na escala de 20 ohms, né, qual o valor que ele vai nos apresentar aqui. Um valor muito próximo aí dos 10,4 ohms, que é o valor que eu medi com o multímetro que esse resistor aqui possui. Agora vamos pelo método de resistência, então, com os 4 polos. Aqui agora tem um resistor de 20 ohms, né? Na escala de 20 ohms, vamos ver o que vai acontecer. Opa, apresentou fundo de escala, então eu tenho que alterar minha escala, né? Para a escala de 200 ohms. Eu tenho um resistor de 20,2 ohms. Certo, pessoal? Vamos ver no osciloscópio qual a forma de onda que a gente tem aplicado aqui nesse resistor. Então eu acrescentei então a ponteira de prova do meu osciloscópio aqui sobre a resistência, né? Vamos iniciar o teste aqui, vamos ver a forma de onda que a gente tem aqui. Deixa eu dar um single shot aqui. Então essa imagem aqui ela mostra a forma de onda da corrente, né, que está sendo injetada, então ele está passando esse resistor e sendo analisado aqui no osciloscópio, né? A frequência que a gente tem aqui é de 1475,8 Hz, né? E aqui a tensão de pico a pico é de 322 mV, né? É pequenininho, né? Obviamente, esse equipamento é uma fonte de corrente, não é uma fonte de tensão, né? Em circuito aberto a tensão deve ser alta e, obviamente, sobre carga a tensão cai, mas se mantém a corrente que a gente já avaliou. Bem, pessoal, basicamente esse é o funcionamento externo, né? É aquilo que a gente consegue ver do equipamento. Então, como a gente sempre faz aqui no canal, vamos dar uma olhadinha nele por dentro e ver o que ele tem de interessante. Vamos lá? Bem, como vocês estão vendo, né, basicamente ele é composto em 2 partes. Então vamos dar uma olhadinha primeiro na parte de baixo e depois a gente dá uma olhadinha nessa parte aqui de cima. Aqui, pessoal, o que a gente pode ver, né? Nessa parte de baixo aqui, nessa plaquinha, então, a gente tem as baterias que são de níquel, metal e hidreto, né, do tamanho AA, 1,2 volts cada um, né? E o conjunto, então, tem uma capacidade de 1,3 a 2,5 ampere-hora, né? Obviamente, se tiver algum problema, aqui a gente tem 2 parafusos que sustentam elas, que são fáceis de soltar, né? Aqui a parte de baixo, ela é presa então por 4 parafusos, né? Que se encontram aqui no fundo da caixa, né? Do case. Esses 4 parafusos então liberam a placa aqui que a gente tem no fundo. Aqui então a gente tem a placa principal, né, do nosso equipamento. Aqui a gente tem o nosso velho conhecido, que é o ICL7106, né? Que é o nosso controlador de display, né, com entrada analógica, e ele converte já para o display de 3,5 segmentos, que é o que a gente tem que mostra a informação, né, de leitura da medida que a gente está lendo, né. Notem que a gente pode perceber que tem vários, né, ajustes aqui, né, potenciômetros de ajuste, né. Aqui a gente tem 4, né, para escala A, B, C e D. A gente tem um que ajusta a corrente, um que é offset, né, obviamente para a gente conseguir os ajustes perfeitos aqui da medição, da leitura, enfim, de um processo de calibração que é feito em fábrica antes de entregar o equipamento. Então isso é bastante legal. Aqui a gente tem um regulador de tensão, né, que fornece as tensões estabilizadas
para os equipamentos, né, para os CIs. Aqui a gente tem um microcontrolador, né, que é um PIC 16F873, que ele faz os controles de gerenciamento, né, de carga da bateria e de outros aspectos aqui do nosso medidor. Notem, né, uma coisa que chama atenção e sempre chamou atenção nos produtos da Megabras é a qualidade, né, das placas, do layout, da estrutura, como isso é sempre bem feito, né. Utilizando botões aqui, né, e chaves rotativas aqui de boa qualidade, isso garante uma alta durabilidade ao produto. Outro detalhe interessante aqui é os pontos, né, de conexão dos bornes. Vamos dar uma vez, se a gente dá uma olhadinha aqui, consegue perceber aqui. Dando um zoom aqui, né, pessoal, a gente consegue perceber então que aqui está o borne, né, esse borne de conexão de boa qualidade, e ele tem aqui uma arruela, né, autotravante. Então, assim, justamente para evitar, né, que isso se solte ao longo do tempo, é uma arruela que autotrava, né, ela tende a travar sempre esse processo de conexão, né, dessa porca, de modo a que não solte do circuito e não acaba gerando mau contato, erros de leitura, enfim, né. Então, algo bem interessante. As placas são de fibra, né, o que convém, o que garante uma boa durabilidade. Outro fato interessante é que a capa, né, essa parte da frente aqui do produto, na verdade ela é uma placa de circuito impresso, né, que ela foi feita, né, no formato que se quer, né, dar ao circuito, né, e todo o restante do equipamento ele é preso nessa chapa. Então, pessoal, é uma montagem bastante robusta, né, notem alguns cuidados que eles têm, né, não economizam em conectores, né, então a Megabras nesse sentido ela faz produtos aí de excelente qualidade, pensando justamente na questão da durabilidade. Outro fato que a gente pode perceber, né, por exemplo, esse transformador aqui, que é um transformador mais pesado, eu diria, né, ele corre o risco de oscilar, de vibrar, enfim, né, então eles prenderam aqui com a fita Hellerman justamente para tentar evitar, né, problemas futuros com ele. O que é interessante notar e perceber, né, e por isso que eu também abro os equipamentos para ver qual é a qualidade, né, e qual é o comprometimento, né, com a qualidade que o fabricante tem na execução, né, na fabricação desse produto. Até hoje a Megabras tem feito um excelente trabalho. Pessoal, era isso que eu queria mostrar para vocês no vídeo de hoje. Espero que tenham gostado de como é esse equipamento, as suas principais características e como ele funciona internamente também. Não foi foco desse vídeo, né, falar sobre efetivamente como fazer a medição de aterramento e nem de resistividade do solo, né. Esse é um assunto bastante extenso e um pouco complexo, a gente pode fazer isso em um próximo vídeo. Deixe nos comentários se vocês gostariam, têm dúvidas, né, quais são as suas dúvidas com relação à medição de aterramento, que no próximo vídeo a gente pode sanar isso para vocês. Espero que tenham gostado, um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.